Meus caros, sejam bem-vindos. Aqui é o Loki falando direto de onde eu quiser. Hoje não faremos truques, só lhes trarei notícias quentes. E por um breve momento de diversão, trouxe alguns colegas para me ajudar nessa empreitada. Na notícia número 1, você vai conferir a primeira impressão sobre Vingadores Doomsday e descobrir como o meu retorno explosivo impacta toda a história. Até a AVT estará de volta. Analisamos cada cena, os detalhes visuais, as pistas de roteiro e os possíveis efeitos no universo Marvel. Na notícia número 2, você vai conferir em detalhes o primeiro trailer de Mortal Kombat 2, com Karl Urban voltando como o destemido Johnny Cage, cenas ultra-violentas e efeitos que prometem quebrar tudo na tela. Na notícia número 3, você vai descobrir todos os detalhes do final que ficou de fora de cinemas, desde as cenas deletadas mais chocantes até a verdadeira motivação por trás do Batman que quase saiu do corte oficial. Agora, um recado importante. Sei que admiram minha genialidade, mas para que cliquem em inscrever-se e no like, preciso de um empurrão. Detesto pedir, mas sem isso, vocês me esquecem. Eu sei quem não se inscreve. Tenho os olhos do multiverso, e para quem ousar me ignorar, bem, não me forcem a ajustar suas linhas do tempo. O caos para mim é uma promessa. A notícia de hoje é sobre mim. Sim, o universo Marvel me colocou no centro dos holofotes para Vingadores do Juízo Final. Estou novamente na AVT, e o verde dali me lembra, bem, coisas minhas. Os diretores me pedem para seguir de perto, como se duvidassem do meu poder. Mas eu avisei. O deus Loki está de volta e talvez até o Loki crocodilo apareça. Não subestimem meu charme. A questão aqui é que não são apenas os personagens da AVT envolvidos. Não, esperem que os maiores heróis do MCU e alguns outros rostos conhecidos apareçam por lá. É tipo quando o Deadpool e o Wolverine deram uma passadinha rápida pela AVT no filme deles. Eles devem estar me arrastando de volta para essa parte da trama, sabe? Afinal, sou tão intrinsecamente ligado à AVT e a todos aqueles coitados que trabalham lá. Eles não confirmaram quais outros personagens específicos da AVT estão retornando para Vingadores Doomsday. Afinal, fizeram aquela live das cadeiras para os grandes heróis do MCU, os X-Men, os personagens gigantes do Quarteto Fantástico e até o Doutor Destino do Robert Downey Jr. Acredito que o que está acontecendo é que alguns dos heróis principais do MCU e outros personagens estão na AVT, exatamente como o Deadpool e o Wolverine visitaram brevemente. Os personagens da AVT estão os levando para resolver o problema atual de todas as incursões e a destruição dos diferentes universos. É uma previsão bem fácil de fazer que tudo isso tem algo a ver com o que o Doutor Destino está aprontando. A AVT o tem monitorado enquanto ele cruza os universos. Os russos realmente revelaram que estão adaptando uma versão de Time Runs Out para uma história de verdade. Então, sim, acredito que o Doutor Destino do Robert Downey Jr. fará algo parecido com o que o Doutor Destino fez durante aquela história em quadrinhos, mas sem toda a trama do homem molecular. Vão mudar essa parte da história. Ah, e por falar em doutor, geralmente a Marvel traz a Caçadora B-15 de volta para muitas cenas específicas da AVT. Ela é tipo uma administradora agora, depois dos eventos de Loki, segunda temporada. Não disseram se a Ouroboros ou o Owen Wilson vão voltar, mas é uma aposta fácil que eles aparecerão de alguma forma. Quero dizer, por que diabos fariam a AVT e não trariam a Senhorita Minutos de volta? A Marvel até tem usado a Tara Strong, a voz da Senhorita Minutos, para um monte de outras promoções de tudo o que eles estão fazendo. É a Marvel em geral, não apenas os filmes. Lembram que, no final da segunda temporada de Loki, eu, o deus Loki, destruí o tear temporal. Ou melhor, eu permiti que ele fosse destruído. Isso aconteceu depois que descobrimos a verdade de aquele que permanece sobre o que realmente estava acontecendo com o ciclo temporal, o segredo que ele escondeu de nós por todo esse tempo. O tear foi projetado para ser uma segurança para a linha do tempo sagrada.
a linha do tempo específica de aquele que permanece e o ciclo de destruição onde ele explodiria toda a realidade. Quero dizer, todas as linhas do tempo explodiriam. Então, a linha do tempo sagrada seria reiniciada e continuaria acontecendo para sempre. Não havia como pará-lo. Eu, Loki, então aprendi a controlar meus poderes de viagem no tempo ao longo de muitos e muitos séculos, tornando-me o Deus Loki, com controle sobre o tempo sem precisar de tecnologia. Usei esses poderes para permitir que o multiverso crescesse ao infinito sem se destruir. Mas para que isso funcionasse, tive que me sentar naquela dimensão superior, no meu trono, sendo o jardineiro, o protetor do multiverso pelo resto de todo o tempo, pela eternidade. Então, naturalmente, quando os russos anunciaram que fariam uma versão de Time Runs Out em Guerras Secretas, a ideia é que o multiverso colapsa em um único mundo de batalha por causa do que o Doutor Destino está fazendo. As incursões já estavam acontecendo. Os Beyonders já estavam tentando destruir o multiverso, então não havia uma razão particular pela qual os universos estavam sendo destruídos. Porque o próprio Doutor Destino também estava tentando destruir universos para tentar desacelerar as coisas. Já vimos alguns personagens diferentes em filmes distintos fazerem coisas ruins que causam incursões nos universos, como o Homem-Aranha com seus feitiços, o Doutor Estranho em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, bagunçando o multiverso. E tudo o que aconteceu durante os eventos do filme As Marvels, com a Mônica Rambeau presa no universo dos X-Men, também foi uma incursão. Então, há muitas perguntas com tudo isso acontecendo e tudo o que vai acontecer em Vingadores Doomsday. Por que eu, o Deus Loki, permitiria que isso acontecesse se meu único trabalho, sim, um único trabalho, era proteger o multiverso e impedir que isso acontecesse? Atualmente, as únicas maneiras lógicas que conhecemos para que o Doutor Destino seja capaz de encontrar magia poderosa o suficiente para me impedir de ser o jardineiro do multiverso, ou seja, tirá-lo daquele trono, ou algo grande o suficiente acontece para fazê-lo deixar o trono tempo suficiente para que mais incursões aconteçam e o multiverso finalmente colapse. Já sabemos que eles estão mudando uma parte significativa da história em quadrinhos Time Runs Out, para que se encaixe no que já fizeram nos filmes live action, e eles estabeleceram alguns desses conceitos durante Deadpool e Wolverine. Também já sabemos que usarão o vazio como sua versão do mundo de batalha, porque ele já funciona assim no MCU, meio que um depósito para o multiverso. Tudo o que sobra do lixo do multiverso. Acredito que também estão mudando o subenredo do Homem Molecular, substituindo-o por outro personagem ou reviravolta, possivelmente seres âncora, porque foi anunciado durante Deadpool e Wolverine que Shawn Levy disse que Kevin Feige fez um grande alarde sobre ele, incluindo a parte sobre seres âncora e seus universos morrendo quando eles morrem. Isso não foi algo que o pessoal de Deadpool e Wolverine inventou. Kevin Feige foi até eles e disse: façam assim, que seja assim. Então, é possível que ele tenha feito isso em antecipação a Vingadores Doomsday e Guerras Secretas. Durante a história Time Runs Out, eles usam o Homem Molecular para essa reviravolta onde ele está ligado a cada universo diferente. Então, o Doutor Destino sai matando o Homem Molecular em diferentes realidades para fazer com que esses universos sejam destruídos. Kevin Feige também se recusou a dizer quem era o ser âncora do MCU, então é possível que descubramos em Vingadores Doomsday. Talvez uma teoria inicial, o Doutor Destino venha para o MCU tentando matar o ser âncora para destruir o MCU. Acho que todos presumimos que a AVT se envolveria de alguma forma com isso e que eu, o Deus Loki, me envolveria. Porque a coisa toda da AVT é que eles são policiais do tempo, a polícia do multiverso. Então, eles provavelmente estão monitorando incursões. Eles provavelmente estão monitorando o Doutor Destino, se ele está por aí matando seres âncora ou pulando entre diferentes universos por um tempo. No final da segunda temporada de Loki, eles fizeram parecer que haviam de fato mudado para ser a autoridade de variação Kang. Tipo, eles estavam apenas indo atrás das variantes de aquele que permanece por todo o multiverso. Se não ficou claro,
Eles continuaram procurando por outros vilões muito perigosos pelo multiverso. O Doutor Destino seria o principal dessa lista em Vingadores Doomsday. Então, claro, a AVT estaria de olho nele. Quero que me digam nos comentários o que vocês acham que o Doutor Destino faz para permitir que o resto de Time Runs Out basicamente se desenrole e todo o multiverso colapse, já que eu, o Deus Loki, tecnicamente tenho o poder de impedir que isso aconteça? O Doutor Destino simplesmente precisa fazer algo para lidar com o Deus Loki, e magia é provavelmente a maneira mais fácil de contornar isso. Minha ascensão preparou o palco para inúmeras batalhas e moldou o próprio tecido da linha do tempo. Eu agora sou um dos personagens mais poderosos dentro do multiverso do filme live action em geral. Franklin Richards aparecerá em breve também. Ele estará no topo dessa lista de níveis de poder. Houve literalmente um trailer do Quarteto Fantástico onde eles estavam brincando sobre o quão poderoso Franklin Richards será no contexto do filme. Tipo, personagens no filme estarão questionando o quão poderoso Franklin será. E como acabamos de estar na AVT durante Deadpool e Wolverine, as pessoas estão perguntando o que está acontecendo com esses dois personagens. O Deadpool ainda tem aquele temporalizador da AVT que ele tinha na cena pós-créditos que lhe permite abrir portais através do tempo e do multiverso. Originalmente, eles não deveriam voltar durante Vingadores Doomsday. Iam guardar o retorno deles para guerras secretas. Mas como Deadpool e Wolverine explodiu tanto, tipo, faturou muito dinheiro, não me surpreenderia se eles tivessem uma pequena participação especial durante Vingadores Doomsday, mas ainda acho que eles não são para ser personagens maiores na história. Até guerras secretas é tipo, droga, temos que voltar para o vazio. Acabamos de sair daqui. Este lugar é horrível. Por que estamos aqui de novo? Do outro lado da moeda, o Chris Hemsworth acabou de dar uma entrevista sobre Vingadores Doomsday, dizendo que eles não fariam coisas de Nova Asgard. Ele estava apenas triste sobre o quanto gostava de fazer todas as coisas de Nova Asgard nos filmes anteriores e como não fariam isso durante Doomsday. Isso foi o que ele realmente disse. Filmar os Vingadores na Escócia foi uma experiência realmente legal. Ele está falando sobre Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Não parece que voltaremos para o Doomsday, o que significa que não farão muitas cenas externas de Nova Asgard ou dos Asgardianos. Mas eu adoraria não apenas visitar lá novamente, mas filmar e fazer mais trabalho no país. As pessoas são incríveis. Ele também pode estar provocando um pouco sobre Thor 5, porque tem havido mais conversas sobre eles realmente fazerem Thor 5 neste momento. Lembrem-se que Kevin Feige disse que haveria apenas 5 grupos principais durante Vingadores Doomsday. E embora a cadeira da Valkyria tenha aparecido durante o Chair Watch, ele não nomeou especificamente os Asgardianos. O que significa que os Asgardianos como grupo em si não pareciam que seriam uma grande parte do filme. Mas a Valkyria em si, assim como Nova Asgard, existe durante os eventos do filme, então eles provavelmente terão que ter pelo menos alguma referência leve, mas não passaremos muito tempo em Nova Asgard especificamente. Mal posso esperar para ver Chris Hemsworth e Scarlett Johansson voltarem. Eles têm provocado coisas muito estranhas nos bastidores, tipo, cara, que pena que não vamos voltar como nossos personagens. Mas, na verdade, eles estão apenas falando sobre voltar. Será que eles voltarão como seus personagens originais? Provavelmente voltarão como versões multiverso, tipos de personagens completamente diferentes. Já temos muitas imagens deles filmando cenas dos X-Men em seu universo com uma grande batalha do Doutor Destino acontecendo. Há sentinelas que se parecem exatamente com os clássicos dos quadrinhos dos anos 90 e da série animada X-Men. Esta é provavelmente uma teoria inicial, o universo X-Men, onde Monica Rambeau ficou presa no final de As Marvels, apenas porque mostra muitos fios da trama e explica onde muitos personagens estão no MCU até agora. Essa batalha parece acontecer bem no início do filme, e será meio que a batalha de Thor com Thanos no início de Vingadores Guerra Infinita. Tipo, eles abrem Vingadores Doomsday
com uma grande cena de batalha. Então, todos esses personagens viajam para o MCU. Eventualmente, os sobreviventes disso, por favor, não matem todos esses X-Men naquela batalha de abertura. Isso seria um grande, grande desastre. Quando se trata de Thor 5, se a Marvel realmente fizer uma versão disso nos próximos anos, o que eu gostaria de ver é o Doutor Destino matar Thor no final de Vingadores Doomsday como uma das grandes reviravoltas. Tipo, o Thor é para ser tão poderoso agora no MCU? Não faria o Doutor Destino parecer uma ameaça muito maior se os outros Vingadores o assistissem matar Thor bem na frente de seus olhos? Então, em algum momento, eu, o Deus Loki, posso ajudar Thor enquanto ele tenta ressuscitar para se tornar o Thor, Rei das Runas. Em Thor 5, passando por todas as diferentes provações que ele enfrenta nos quadrinhos para alcançar aquele nível extra de poder que ele se tornou o Thor, Rei das Runas. Nos quadrinhos, houve uma série de provações pelas quais ele teve que passar para se tornar isso. Parece que se eles vão fazer um Thor 5, eles têm que me colocar neste. Essa foi uma das grandes coisas que faltaram em Thor, Amor e Trovão. Não havia Loki, só porque estamos meio que no meio da semana do Superman agora. Então é isso, meus caros espectadores, o tempo de Loki está de volta, e desta vez, o multiverso está em minhas mãos, ou melhor, sob a minha supervisão. Não se esqueçam de deixar aquele gostei, clicar no botão inscrever-se e, por favor, comentem abaixo o que acharam dessa minha brilhante análise. Caso contrário, não me culpem se seus próximos cafés da manhã misteriosamente virarem minhocas ou se sua conexão de internet decidir que o conceito de estabilidade é apenas uma sugestão. Vocês foram avisados. Agora vou passar para meu caro colega Rodrigo Barros, especialista em Mortal Kombat. Fala pessoal, Rodrigo Barros aqui de volta. Preparem-se, meros mortais, para a análise mais aguardada do novo trailer de Mortal Kombat 2. Já vou deixar claro que sou especialista em Mortal Kombat. Eu jogo desde Mortal Kombat 1 no fliperama, com ficha e tudo. Tô velho mesmo. Vou me esforçar para trazer todos os detalhes que vocês precisam saber. Antes de mergulharmos nos segredos de Outworld, preciso fazer a parte chata, mas essencial. Swing que vocês são espertos, mas a prática mostra que um empurrãozinho nunca é demais. Por favor, curtam este vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Se não o fizerem, não vou hesitar em pedir ao Goro para dar um jeito na sua conexão Wi-Fi. A grande revelação do trailer é, sem dúvida, a introdução de Karl Urban como Johnny Cage. Ele foi astutamente provocado na cena pós-créditos do primeiro filme e agora assume o papel do personagem POV, ponto de vista, neste segundo longa. Para quem acompanha os quadrinhos ou séries, ver o ator que interpreta Billy Butcher de The Boys neste universo é, no mínimo, curioso. A Warner Bros. E a NetherRealm deveriam ter enviado uma camiseta do Mortal Kombat para mim, o fã que joga desde o Mortal Kombat 1 no fliperama. É um absurdo que eu, com tanto conhecimento, não tenha uma peça de merch oficial. O trailer também mergulha profundamente na mitologia expandida do segundo jogo. São apresentados personagens cruciais como Shao Kahn e Kitana, além de explorar a complexa história de Outworld e Edenia, o reino que Shao Kahn conquistou para se tornar o governante tirânico. Para os mais observadores, há uma rápida aparição que sugere a presença de Noob Saibot, um clássico easter egg do Ed Boon dos primeiros jogos para os verdadeiros nerds como eu. A trama parece abordar a fase lavada da carreira de Johnny Cage. Ele é retratado como um astro de filmes de artes marciais dos anos 90, que agora enfrenta a realidade de que ninguém quer um reboot. Isso é uma autorreferência irônica ao próprio filme de 2021 que reiniciou a franquia nos cinemas. Outro detalhe nostálgico é o carro que ele dirige, um Ford Mustang 1995, o mesmo ano de lançamento do filme original de Mortal Kombat. Uma homenagem sutil, mas certeira. O arco de Johnny Cage ganha forma
quando Raiden e Sonya Blade o recrutam. Inicialmente cético, ele é rapidamente convencido pelos poderes de Raiden. Eles o levam para a base em Outworld, onde seu treinamento inicial é um combate contra Kitana. Ela, para surpresa de ninguém que conhece a lore, o derrota facilmente. O trailer também nos dá vislumbres de Mileena, Rainha Sindel e Rei Jarod. A história é essencial. Kitana é filha de Sindel e Jarod. Shao Kahn, após conquistar Edenia e assassinar Jarod, força Sindel a se casar com ele e cria Kitana como sua própria filha, tornando-a irmã de Mileena. Isso explica por que Kitana se alia ao lado do bem, enquanto Mileena segue o caminho da vilania. As cenas de luta no trailer reforçam o status de Shao Kahn como uma ameaça de nível divino, significativamente mais poderoso que Raiden. Por isso, ele é frequentemente visto enfrentando múltiplos personagens. Um dos pontos mais intrigantes é o retorno de personagens que morreram no primeiro filme, como Liu Kang, Kung Lao e Kano. Ed Boon, o diretor dos jogos, já havia explicado que no universo de Mortal Kombat, personagens mortos podem retornar como espíritos, o que justifica essas aparições. A sobrevivência da Terra é o ponto central da trama. Raiden explica a Johnny Cage que se Outworld vencer o próximo torneio, Earthrealm será fundido e Shao Kahn governará tudo. A narrativa sugere que ainda estamos nos estágios iniciais da jornada de Johnny. Ele encontra Cole, o protagonista do primeiro filme, e até o Kano reaparece. Há uma cena interessante onde Johnny Cage, com seu humor característico, faz uma piada citando Transformers, indicando que a franquia existe dentro do universo de Mortal Kombat. O trailer apresenta uma nova mecânica visual para acompanhar o placar das lutas. Luzes coloridas explodindo no céu, como fogos de artifício, indicam qual equipe está ganhando. É uma forma dinâmica de acompanhar o progresso do torneio. Também vemos a icônica Rainha Sindel utilizando seu grito característico contra Sonya e um momento crucial com Scorpion em sua forma humana, proferindo um discurso motivacional antes de entrar em combate. Há uma forte indicação do arco de Noob Saibot neste filme, sugerindo que Bi-Han, o Sub-Zero do primeiro filme, morto por Scorpion, se tornará Noob Saibot. A clássica frase de Scorpion, "Get over here". Component placement também marca presença para a alegria dos fãs. Para finalizar, o trailer é embalado por uma versão atualizada da clássica música do filme de Mortal Kombat de 1995, um verdadeiro deleite para os nostálgicos como eu. A montagem final inclui várias cenas de luta e fatalities, com o Kano zombando de Johnny Cage no meio de um confronto com Noob Saibot, antes de Scorpion intervir. A premissa para Johnny Cage é clara. Embora ele possa parecer apenas um rostinho bonito no início, a jornada do filme o levará a desbloquear suas habilidades especiais e a se tornar um lutador formidável à medida que ele finalmente acredita em si mesmo, ecoando o arco do filme original de 1995. O grito Mortal Kombat encerra o trailer deixando um gostinho de quero mais. Antes de seguir, apenas um recado importante. Abrimos o clube de membros do nosso canal. No nível 1, você recebe os vídeos com antecedência e recebe a resposta dos seus comentários com prioridade. O nível 2 está inacreditável. Além de todos os benefícios do nível 1, você vai receber vídeos especiais para membros, além de poder perguntar o que você quiser para a gente. Assuntos do canal, sugestões de temas e até como ganhar dinheiro com um canal como esse. O que você quiser perguntar. Então aguardo você como membro. Agora vou chamar o grande herói dos heróis, o Azulão Superman, para dar a próxima notícia. E aí, pessoal? Superman na área.
E olha, se você achou que a minha vida era só salvar o mundo e posar para fotos com o traje colado, prepare-se, porque o James Gunn, aquele diretor que adora uma reviravolta, resolveu desenterrar um segredo sobre o meu filme novo. Tipo, uns finais alternativos, umas cenas deletadas e até umas cenas pós-créditos que nunca viram a luz do dia. Mas a pergunta que não quer calar e que me persegue mais que a kriptonita em dias de ressaca: cadê o Batman? Ah, essa é a questão de $1 milhão, ou melhor, de 1 bilhão se você contar os lucros do cinema. Prepare-se, porque o que vou te contar vai te deixar de queixo caído, mais do que quando eu levanto um prédio com uma mão só. Agora, antes de contar as fofocas de Hollywood, clique em curtir e inscrever-se. Senão, vou até sua casa e com o meu supervento espalho seus gibis pelo quintal. Fiquem espertos com os spoilers, claro, se você por algum milagre ainda não assistiu. Mas a maior parte do que vamos falar aqui é sobre o que ficou de fora, então, tecnicamente, não é spoiler de verdade, certo? O maior easter egg do Batman que o James Gunn deixou na versão final do filme foi durante aquela evacuação apocalíptica, quando o Lex Luthor abriu a fenda dimensional e começou a rasgar Metrópolis ao meio. A cidade parecia um zíper se abrindo, todo mundo fugindo como se não houvesse amanhã. Teve uma cena icônica, que você viu em todos os trailers, onde eu seguro um prédio para salvar uma mulher antes que ele destrua a ponte. E adivinha, a ponte por onde todo mundo estava fugindo tinha várias placas indicando que a galera estava indo para Gotham. Sim, minha vizinha do lado, o que, convenhamos, é tipo pular da frigideira para o fogo, considerando a bandidagem que vive por lá. Mas, para ser justo, Metrópolis estava literalmente se desfazendo, então qualquer buraco era saída. Dias antes do lançamento do filme, o James Gunn jogou outra bomba. Tinha um final alternativo que era tão, mas tão sombrio e maluco, que os colaboradores dele o convenceram a cortar. Disseram que não combinava com a vibe esperançosa que ele queria para o fim. Um deles, Drew Goddard, falou: "Não é esse filme, com esse finalzinho sombrio." Aquilo ficou na minha cabeça enquanto eu via as cenas cortadas, como a Supergirl da Millie Alcott chegando bêbada para buscar o Krypto, ou meus vídeos caseiros da infância com eu e Krypto na lua. Isso sem falar em mim e no Senhor Incrível na cena pós-créditos, tirando sarro de como Metrópolis ficou torta para sempre. Tudo pensado para ser mais leve, mais divertido, piadas e referências ao que aconteceu antes, e não aquelas cenas pós-créditos estilo Marvel que preparam o próximo filme. Ainda falando sobre cenas deletadas, uma que foi removida em massa foi mais uma do Krypto, mas essa foi cortada por um motivo que vocês vão entender. Na dimensão de bolso, a Evie Teschmacher depois conta pro Jimmy que viu o Lex torturando o Krypto. Sim, eles filmaram uma cena onde o Ultraman torturava o Krypto enquanto o Lex o estudava com outros cientistas. Mas adivinhem, cortaram pelo mesmo motivo daquela cena anterior de luta do Krypto. A audiência surtou vendo a violência contra o cachorro. É engraçado, né? Ver gente sendo detonada no filme, tudo bem. Mas machucar um cachorro? Ah, aí é imperdoável para a maioria das pessoas. Isso não é só nos Estados Unidos, é no mundo todo. Aconteceu a mesma coisa em Eu Sou a Lenda com o Will Smith. Mataram o cachorro e a galera pirou no cinema. Essa cena que foi pro saco no meu filme é parecida com a que o filme Eu Sou a Lenda previu Batman vs Superman, anos antes deles terem a ideia de fazê-lo no universo de Zack Snyder. Teve muita cena estendida que foi pro lixo também, a maioria por causa de piadas que não funcionaram. Aquelas cenas meio bobas que você provavelmente viu nos trailers, muitas foram cortadas. Tipo, quando eu chego no Planeta Diário pela primeira vez, depois daquela briga com o martelo lá, o Steve Lombard me chama de perdedor. Na cena deletada, eu revidava, chamando ele de perdedor também. Ou uma cena mais longa da Cat Grant conversando com a Lois Lane sobre o novo namorado misterioso dela que se estendia muito. Ou ainda mais cenas cômicas do Lanterna Verde, com o Nathan Fillion sendo ainda mais bobo com a Mulher Gavião e o Senhor Incrível. Provavelmente, algumas dessas cenas vão parar no Blu-ray quando lançarem o filme para home video, mas a maioria foi cortada para deixar o filme mais dinâmico, mais rápido entre uma cena de ação e outra, e um pouco menos bobo, embora o filme ainda seja bem bobo, se me permite o sarcasmo.
Existiram várias outras cenas menores que foram cortadas, por exemplo, a grande participação do Michael Rosenbaum como Raptor número 1, que é como ele é acreditado. Ele é tipo o líder dos Raptors do Lex Luthor, aqueles caras de armadura. A primeira vez que você ouviu a voz dele, provavelmente percebeu, foi quando o Senhor Incrível aparece com a Lois Lane no acampamento deles e mete uma surra em todo mundo. Existia uma versão muito mais longa daquela cena, onde o Michael Rosenbaum tinha várias falas extras, tipo, ele não parava de falar com o Senhor Incrível enquanto eles lutavam. E também versões mais longas das cenas minhas com o Metamorfo dentro do universo de bolso, quando eu ainda estava preso. Mais diálogo de todos os personagens no fundo também. A maioria eram cenas de fundo, tipo, tinha celas de pessoas por todo lado, mas como estava muito escuro, mal dava para ver no fundo. Era só um monte de coisa desnecessária, talvez, para o entendimento da história, apenas para encher linguiça. Sobre Superman 2, o James Gunn disse que o filme que ele está escrevendo agora para o DCEU não é uma sequência direta do meu filme. Ele vai esperar um pouco mais para fazer algo assim. Não vai ser tipo um filme meu a cada 2 anos. O David Corenswet, que é um bom ator, aliás, revelou que já estava contratado para Superman 2. Então, sim, já existem planos para uma sequência. Para quem ficou chateado que o Henry Cavill não teve Homem de Aço 2, tinha um motivo para isso. Batman vs Superman era para ser Homem de Aço 2, originalmente, até que o estúdio entrou em pânico e quis acelerar a Liga da Justiça. Colocaram o Batman no filme, e aí, basicamente, virou mais um filme do Batman. E o mais engraçado é que o James Gunn também falou em fazer um filme de equipe Os Melhores do Mundo, Batman e Superman juntos. Obviamente, a vibe desse filme seria muito diferente de Batman vs Superman. É bem parecido com o que o Zack Snyder fez no DCU. Vamos ver se deixam o Matt Reeves fazer Batman 3. Acho que isso terá muito a ver com o Robert Pattinson continuar ou não como Batman e entrar para o DCU. O que provavelmente vai acontecer em seguida? O James Gunn deu a entender que haverá uma cena de participação muito grande no Pacificador. Provavelmente serei eu, o próprio Superman, porque eles já revelaram a cena da Gangue da Justiça com a Mulher Gavião, Lanterna Verde e Maxwell Lord na segunda temporada de Pacificador, como estava no primeiro grande trailer. Então, a cena especial de participação secreta deve ser a minha. A maioria das pessoas teoriza que sim, provavelmente serei eu aparecendo no final, porque a participação do Pacificador no meu filme foi falando teorias da conspiração sobre meu cabelo secreto. Então, provavelmente terão algumas piadas de cabelo no Pacificador 2. Imagina eu aparecendo no final para encerrar tudo isso? Ou o Pacificador simplesmente se borra todo? Estou trabalhando em outros vídeos grandes do Lanterna Verde para o final de semana e o próximo, onde falarei sobre o que está acontecendo com o Nathan Fillion, Guy Gardner e a Liga da Justiça, porque a sede deles no filme, no Salão de Justiça, que será a base principal da Liga da Justiça, ainda está em construção. Há vários murais lá dentro retratando outros grandes personagens da DC, então farei vídeos sobre tudo isso em breve. Sei que há muitas perguntas sobre o Jason Momoa voltando como Lobo no filme da Supergirl. Provavelmente teremos um trailer maior da Supergirl até o final do ano, porque esse é o próximo grande filme da DC Studios que será lançado no próximo verão, em 2026. Grandes chances de colocarem ele naquele primeiro grande trailer só para gerar um burburinho. Agora todo mundo vai começar a perguntar sobre o Flash no DCU, tipo, onde estava o Flash quando tudo isso estava acontecendo? Até o Grant Gustin, na vida real, estava falando o quanto gostou do meu filme. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre os bastidores da minha vida, quer dizer, do meu filme. Espero que vocês tenham gostado de saber que até mesmo um super-herói como eu tem seus momentos de perrengue nos sets de filmagem. Agora, se você chegou até aqui, não seja um vilão. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que achou. Se não fizer isso, da próxima vez que uma nave kryptoniana cair na Terra, eu juro que não vou checar o status do seu Wi-Fi antes de tentar salvar o dia. Pensem nisso. Brincadeira. Ou não. Vejo vocês no próximo voo. Até mais.